Olá, tudo bem? Você sabe como tirar o devorador da vida de um religioso? Você sabe como tirar o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor e o palhaço e o comedor de cuscuz? Sabe como tira ele da vida de um religioso? É só falar a verdade. É só ler o que está escrito e acreditar no que está escrito na Bíblia. É assim que você tira o devorador das costas de um religioso. É você tirar ele da religião, é você tirar ele dos templos, desses templos de fraude. Vamos ler aqui. Em cima disso daqui, a religião vem há séculos colocando o devorador como um ser demoníaco, um ser que caiu do céu, um ser que come o Danone da pessoa como salário, faz tudo. Está assim, ó, em Malaquias, capítulo 3, versículo 10 e 11. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada NAA. Veja, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Aonde ficava a casa do tesouro? Para que haja mantimento na minha casa. Mantimento é dinheiro ou mantimento é coisa de papá? Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Versículo 11. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos do que mesmo aqui? Ah, não é da conta bancária, não é da poupança? Ah, tá. Para que não os consuma os produtos que a terra der, que a agricultura. E não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Só aqui, ó, nesse versículo aqui, você vê que o dízimo era o que a terra produzisse. Era o que a terra desse. Era a 10ª parte colhida uma vez por ano. Mas tudo bem. Então aqui eles usam o 10, tá vendo? Se você não der 10% do seu salário, do seu ganho, da sua venda, você vai ter um devoradorzão aí nas suas costas. Mas o devorador, sabe quem é o devorador? Sabe quem é? O devorador, ele usa terno, o devorador, ele usa anéis no dedo, o devorador, ele usa diplomas, o devorador, ele usa uma boa oratória, cabelinho na régua, o devorador usa de filosofias, de estudo de fala latim, hebraico, grego, fala tudo, a língua dos chavantes, a língua do cuscuz, fala tudo. Esse é o devorador. É esse devorador que tem que ser tirado das costas do religioso. O devorador é esse. Porque da onde eles tiraram isso? Lá de Joel. Eles pegaram lá de Joel, capítulo 1, versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Se você ler esse contexto, eu li todo agora. Se você ler aqui, ó, esse capítulo 1, aqui, ó, aqui, tudo. Se você for lendo, aí você vai passar pelo versículo 4, que fala do devorador gafanhoto. Então, o que um deixasse, o outro vinha, porque isso era uma maldição, uma praga. Só que isso daqui era uma figura de linguagem. Por quê? Ó, acordem-me berrões e chorem. Vai lendo, aí você vai lendo, isso está dentro de um contexto. Ó, sacerdotes, chamando sacerdotes para jejuar, para fazer alguma coisa. Por quê? Ó, proclamem um jejum no 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto. E ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. E continua. No capítulo 2, versículo 1. Toquem a trombeta em Sião e dê o alarme ao meu santo monte, Jerusalém. Que todos os moradores da terra tremam, porque é o dia do Senhor. Aí você vai lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Quem estava esperando o dia do Senhor chegar? Então, quando foi usado esse versículo 4 aqui, ele está dentro de um contexto que era o juízo de Deus contra os israelitas. O juízo de Deus contra o povo dele em Jerusalém. E quando aconteceu isso? Iniciou-se o cerco a Jerusalém no ano 69, no mês de julho, e terminou no ano 70, no mês de agosto. Mas, na verdade, o dia do Senhor iniciou-se no ano 66. Porque no início do ano 66, terminou no ano 70, na metade do ano.
para dar os 3 anos e meio, a metade de uma semana, metade de um tempo, 1.260 dias ou 42 meses. Foram 3 anos e meio, foi o período. Então, se eu pegar esse versículo solto e aplicar na vida de um religioso, que religioso não sabe nada de Bíblia, não acredita nada na Bíblia, então pega isso aqui e coloca lá em Malaquias. Mas isso, leia, isso está dentro do contexto do dia do Senhor, do juízo de Deus. E outra coisa, esse Malaquias aqui, ó, 3, 10 e 11, teve destinatário, teve um povo certo para receber isso. Isso não foi escrito ontem, isso não foi escrito semana passada, isso não foi escrito século passado. Esse escrito aqui foi para quem? Veja, Malaquias 3, 10 e 11. Mas vamos ler então Malaquias capítulo 1, versículo 1, porque é onde tudo começa, não é isso? Um livro não começa sempre assim? No capítulo 1, lá no primeiro ali? Então, Malaquias capítulo 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Então, aqui o devorador, que era para destruir as lavouras deles, não era conta bancária, não era nada disso. Então, a sentença aqui era contra o povo de Israel. Porque a Bíblia foi escrita de judeu para judeu. E se você ler no capítulo 2, versículo 1, e agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Pronto, Malaquias capítulo 1, versículo 1 e Malaquias capítulo 2, versículo 1, mostra, prova que Malaquias 3, 10 e 11, isso daqui foi para o povo de Israel. Isso daqui não foi para nós. Então, na verdade, o remédio, a solução, o solver da questão é para tirar o devorador das costas do religioso. Se você é um religioso e você está assistindo, você vai querer pegar o seu líder pelo pescoço, porque você vai falar, meu Deus, então o devorador é esse cão guloso que há 40, 50, 60 anos vem me escalpelando, vem me roubando. Então o devorador sempre foi esse cão guloso que usa um terno, que usa uma gravata. Esse é o verdadeiro devorador. Mas não se irie, não precisa ficar irado, não. Siga sua vida daqui para frente. Seja feliz. Deixe isso para trás. O Criador, que é Elohim, que é o Espírito, que está aí em você, está no seu Espírito, ele te dará tudo em a enésima potência. Fica tranquilo. Tudo que o devorador, que é o seu líder, que foi o seu líder, te pegou, Deus te dará 50 vezes mais. Fique em paz. Tá bom? Então este é o remédio. Como expulsar o devorador da vida de um religioso? É simplesmente isso. É o religioso sair da religião, é o religioso virar as costas para essas casas de fraudes, que eles chamam de igreja. Simplesmente isso. Este é o verdadeiro remédio. É este que é o antídoto para livrar o devorador de um religioso. É ele virar as costas para os verdadeiros devoradores, os pastores, bispos, padres, reverendos. Até o reverendo Cuscuz está nesse rolo aqui. Vira as costas para o Macedão, que você estará se livrando de milhares de devoradores das suas costas. Porque é ele, é o genro dele, a mulher dele, a filha dele. Todos são devoradores. Livre-se do chapelão, vire as costas para o chapelão e você verá. Ele sempre foi o devorador da sua vida. Então o remédio para livrar um religioso do devorador é isso. É o religioso virar as costas para os verdadeiros devoradores, que são os líderes religiosos, que vivem a vida toda mentindo, enganando e falando que Malaquias 3,10 foi escrito para o povo de hoje em dia. Sendo que não, foi uma repreensão contra os sacerdotes. Eles é que não estavam mais pegando 10% da... Mas por que Deus também falou isso? Tem um motivo. Porque pela lei do dízimo que Deus deu a Moisés, a lei do dízimo era o quê? Era para abastecer o quê? Por isso que sempre foi alimento. Era para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Vamos dizer que eu e você, se nós estivéssemos lá, então nós deveríamos ir à casa do tesouro, ao templo, buscar alimento. Porque nós éramos estrangeiros. E não levar alimento. Quem tinha que levar alimento era o povo de Israel. Então por isso que Deus instituiu o dízimo em forma de alimento para abastecer os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os levitas. Porque os levitas foram tirados das 12 tribos de Israel para fazer o serviço de sacerdote.
serviço do templo, tá bom? Então eu vou deixar com você essa pequena mensagem. Para se livrar do devorador, vire as costas para eles. E os devoradores... Sabe o Malacheia? Ele é um dos principais devoradores do Brasil. Sabe o morcegão? Ele é eu acho que é o principal devorador. Sabe o chapelão, aquele que vende caroço de feijão a milão? Ele é um dos principais devoradores. Então, vira as costas para esses cães que você estará se livrando do devorador, tá bom? Então não esqueça, joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se assim o Pai permitir. E vamos em frente, continuar denunciando esses devoradores, esses cães mentirosos, ladrões e mercenários. Porque o fim deles está perto, tá bom? O castelo de areia deles, o castelo de fraude deles está ruindo, está sendo aniquilado dia após dia. Bom, até a próxima. Tchau, tchau.